Olá, famílias atípicas, pessoal, meu povo maravilhoso, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do nosso Atípico Cast, que é o podcast da família atípica. Hoje, uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, a Aline. Aí eu sei que vocês já vão falar por aí, mas isso aí é marmelada. Calma, vocês vão entender o porquê dela estar aqui. Antes de apresentá-la, eu gostaria mais uma vez de agradecer a nossa parceira, que é a Drogaria Minas Brasil, que abraçou esse projeto, caminha junto com a gente para levar informação de qualidade, informação relevante até vocês, as nossas famílias atípicas. Muito obrigado, Drogaria Minas Brasil. Vocês têm feito toda a diferença, podem ter certeza aí na vida das famílias atípicas, dos autistas adultos. Pessoal, estou aqui com a minha esposa, ela que é advogada, é especialista aí em direito de família, mas presta atenção agora. Ela é casada com um autista, ela é madrasta de um autista e ela é mãe de um autista. Eu acho que agora vocês entenderam o porquê dela estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que ela vai contribuir muito com todos vocês, principalmente com as mães atípicas, aquelas que têm um pouco de dificuldade ainda de lidar com o diagnóstico, um pouco ainda de dificuldade de lidar no dia a dia com o seu filho. É por isso que ela está aqui e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com vocês, tá bom? Vou deixar ela falar um pouquinho. Fala aí, meu amor. Oi, família atípicas. Oi, papais, mamães, titios, vovós, vovôs, né? Todos que compõem aí o núcleo familiar atípico. Eu pensei em várias formas a gente iniciar o nosso podcast e Deus me tocou para que viesse falar com vocês de uma maneira muito especial. Eu rezei muito para ser mãe, né? Eu queria muito ser mãe. Nas minhas orações, claro, eu jamais tinha pedido ser mãe de uma maternidade prematura e quiçá, uma maternidade atípica depois. E para demonstrar para vocês a grandeza, né, do nosso Deus com as mães atípicas, eu trouxe aqui para vocês uma peça que é muito especial para a gente. Eu acho que talvez não tivesse aqui entre vocês alguém que ousasse afirmar que essa é uma roupinha de um bebê. É isso mesmo. O nosso Lorenzo, nascido prematuramente, com 29 semanas, pesando apenas 815 gramas. Eu não falei errado, pessoal. 815 gramas. Ele não chegou a pesar nenhum quilo. Vestiu essa roupinha aqui, ó. Para vocês terem uma dimensão melhor do que eu estou falando, essa é a minha mão. É uma mão de uma pessoa de 1,5 m. Daqui aqui tem 15 centímetros. E essa é a roupinha vestida por ele. O primeiro filho que eu peguei cabia aqui, nessa roupinha. Para provar para vocês que eu não estou mentindo, tá aqui a fotinha do Lorenzo vestindo essa roupinha. Vocês podem perceber que ela ainda tá grande, tá, pessoal? Ela tá grande. E por que eu resolvi trazer isso aqui para vocês? Porque mamães atípicas, Deus pode tudo. E assim, como ele me escolheu para ser uma mãe prematura, ele também me escolheu para ser uma mãe atípica. Porque lá de cima ele olhou e teve a certeza de que eu podia, de que eu daria conta, que nós daríamos conta. Fácil? Não é. Não vou aqui romantizar. Não é fácil. Nunca foi, nunca será. E eu não me iludo. É difícil, não é fácil. Mas basta
acreditar no Deus que te escolheu. Eu queria finalizar essa minha passagem com um pedacinho de uma música de Lulu Santos, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que eu escolhi, que chama Tudo Azul. Porque azul, nosso mundo é azul, né? Mamães atípicas têm um mundo colorido, tem um mundo azul. E nesse trecho da música fala assim, eu não vou cantar, né, gente, porque a voz não é de cantor. Nós somos muitos, não somos fracos. Somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só um coração, sangrando pelo sonho de viver. Então, mãezinha, apenas vivam. Vivam com seus filhos. Pessoal, eu acho que vocês já entenderam o porquê da grandeza e da sabedoria. Não é porque é minha esposa, mas é porque é grande mesmo, é sábia, ela que conduz a nossa família com grande maestria. Foi por isso que eu fiz esse convite e eu tenho certeza absoluta, que muitas coisas que serão faladas aqui hoje nesse nosso podcast vai acalentar o seu coração, vai te ajudar, vai clarear o seu mundo, eu tenho certeza. Por isso, eu já peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, tá? Já clica aí no sininho, para que todas as vezes que a gente iniciar um episódio, você seja notificado desse episódio. Já deixa o like. Por que você tem que deixar o like? Porque é um conteúdo relevante, são informações importantes e com uma maior quantidade de likes, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. O nosso objetivo com esse podcast é levar a informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis, para que a sociedade possa entender de uma vez por todas que nós autistas, nós existimos, nós temos capacidades, nós temos virtudes e que basta que a sociedade nos entenda. E para a sociedade nos entender, nós temos que fazer chegar essas mensagens, tá? Então deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Eu sempre estou olhando, a Aline também está sempre olhando, acompanhando os comentários de vocês. E sempre que for possível, né, para a gente responder as suas perguntas, nós vamos responder. Mas, lógico, se não tivermos o conhecimento, nós vamos buscar o conhecimento para trazer a resposta para todos vocês. Tá bom? Então, vamos lá. É uma história longa, vocês já viram aí o início dela. Minha esposa, ela conversa pouco, viu? Vocês vão perceber que ela conversa pouco, então vai ter hora que eu vou ter que interrompê-la mesmo, porque senão a gente vai ficar aqui longas horas, mas seriam longas horas muito proveitosas. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível para chegar no ponto que nós queremos. E eu gostaria de começar, eu até conversei com ela, ela me fez essa pergunta, eu gostaria que ela começasse pelo fim. Eu vou fazer uma pergunta para ela como se fosse a última pergunta do nosso podcast. Apesar de que ela já iniciou, né, com toda essa história, com todo esse amor, para que você, mãezinha, possa ter essa mensagem no seu coração. Então, a pergunta que eu quero te fazer, meu amor, é o seguinte. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para uma mãe, aquela mãezinha atípica, que recebeu o diagnóstico e ainda não quer acreditar ou não tem coragem de afirmar esse diagnóstico. Aquela mãezinha que o mundo dela está escuro, ela recebeu o diagnóstico. Eu queria que você mandasse uma mensagem para essa mãezinha nesse momento. Mãezinha, eu te entendo, eu já estive no seu lugar, eu ainda ocupo este lugar. E a gente vai ocupar para sempre, né? Porque o autismo não tem cura. Mas eu me apego sempre em Deus. Eu acho, assim como a prematuridade me escolheu, a atipicidade, o autismo também me escolheu.
Então, somos pessoas especiais. E o seu filho precisa do seu apoio, precisa do seu abraço e precisa do seu amor. Ninguém duvida de um amor de mãe. É fato. Ninguém duvida. A gente pode muito. Mas essa fase que a gente imagina que o chão se abriu e que o filho vai ser sempre nosso dependente, e ele vai ser um ser frágil, não duvide. Eles, muitas vezes, vão ser mais fortes do que nós. E vão ser aquele abraço que a gente precisa receber. A gente não só dá amor, a gente recebe muito, muito amor. Então, mãezinha, siga em frente, acredite e confie em Deus. Pessoal, eu quis começar por essa mensagem porque nós somos a prova viva, real, de que é possível. É possível ter uma família, é possível ter um filho autista, é possível que esse filho se desenvolva, é possível que esse filho crie a sua independência. Estou falando isso porque eu tenho um filho de 13 anos, no qual a Aline é a madrasta. Nós temos um filho de 8 anos e são duas pessoas autistas, mas que em nada perde para qualquer outra pessoa típica. Lógico e evidente que eles são diferentes, o funcionamento do cérebro deles é diferente, mas a capacidade para algumas coisas é melhor do que uma pessoa típica. E é em cima disso que vocês têm que trabalhar, os pontos fortes dos seus filhos. E acreditem, eles possuem muitos, muitos. Então, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, é um momento que gera muito medo, muita aflição. Eu sei porque nós passamos por isso. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não sei. Eu sei, mas eu não tive essa passagem de luto. Eu não tive essa dificuldade. Vou ser muito sincero para vocês. Porque desde o início eu enxergava os meus filhos como eu, igual a mim. E eu, como não tinha um diagnóstico, como é que eu ia achar estranho o meu filho se ele parecia comigo? Então nunca foi algo que me assustou, nunca foi algo que me trouxe medo, porque hoje eu tenho 40 anos, sobrevivi, tenho uma profissão, tenho uma família. Foi difícil? Foi, claro, mas é difícil para todo mundo. Então, para mim, não foi difícil. Mas eu posso afirmar para vocês que é uma fase difícil porque eu passei por isso com a minha esposa, logo que nós recebemos o possível diagnóstico do meu filho lá atrás, um momento muito difícil. Mas estamos aqui para provar para vocês, é possível. Basta acolher, basta ter amor e, acima de tudo, tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento, tem que saber por que o seu filho age de determinada maneira. Tem que saber. Porque se não souber, não consegue acolher. Não é E isso? eu queria te complementar, amor, que a gente, em nenhum momento, a gente desistiu, né? A gente sempre acreditou. Eu acho que Deus vem nos preparando desde lá da prematuridade do Lorenzo. Quando a gente o recebeu tão pequenininho, né? Quando eu recebi a notícia de que eu iria embora para casa e deixaria meu filho lá no hospital. E uma mãe se tornou mãe para ir embora para casa e deixar seu filho 79 dias internado no hospital. Eu tive momentos de muita solidão, que eu precisava tirar o leite em casa sozinho. Aquele corredor ali do hospital onde meu filho estava internado, era uma eternidade atravessá-lo, porque eu não sabia o que me esperava no final daquele corredor, né? Qual o boletim médico a gente iria receber, porque ele poderia ter várias intercorrências. Então, desde lá, desde a prematuridade, Deus, ele vem nos preparando, né? Para quem
superou, acreditou, venceu uma prematuridade extrema, o autismo, ele veio só para poder complementar, né? Então, se a prematuridade extrema é possível e Deus nos provou que é possível, o autismo ele se torna só um detalhe, mas fácil não é, nunca vai ser. Para mim é muito difícil, porque são 3 cérebros rígidos aqui em casa. Então, 3 tipos diferentes de rigidez cognitiva que eu tenho que lidar. Não é fácil. É muita abdicação. A gente tem que abdicar de muitas coisas. Mas é possível. Então, essa era a mensagem, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente queria, logo de início, deixar aqui para vocês, que há essa possibilidade. O autismo não é o fim do caminho, muito pelo contrário, é o início. Eu costumo falar que no momento que você recebeu o diagnóstico, só acerte a rota. Acerte a rota, alinhe o caminho e siga, porque vai dar certo. Tá bom? Eu queria saber, eu já sei na verdade, mas eu queria que ela compartilhasse com vocês o seguinte. Você sempre sonhou em ter filhos? Como é que era isso para você? O que é criança na sua vida? Ah, criança é tudo. Desde criança, eu já tinha vontade de ser mãe. Eu fui madrinha de todos os meus primos. Era só nascer um primo, a Valine lá com 6, 7 anos, batizando, né? Naquela época tinha muita madrinha de carrego. Então, eu estava sempre ali, batizando, porque eu queria estar perto de criança. Eu sempre quis. Quando criança, eu falava que ia ser pediatra, porque eu queria estar com criança. Então, a maternidade era um sonho. E eu orei muito, muito. Eu pedi muito a Deus que esse sonho se realizasse. E jamais pedi que Deus, né, nas minhas orações, nem nas minhas mais audaciosas orações, de que me desse um filho atípico. Jamais. Isso não tinha passado pela minha cabeça. Mas ser mãe era meu maior sonho. Isso eu posso afirmar para vocês que desde o início, logo que nós nos conhecemos, e eu já tinha um filho do meu primeiro casamento, ela sempre falava em ter filhos, em aumentar a família. E um dos pontos que me aproximou muito de Aline foi esse, porque eu também adoro criança. Adoro criança, sou fascinado com criança. Adoro poder estar com os meus filhos. Antes tinha uma dificuldade grande, apesar de sempre gostar de criança, antes eu tinha muita dificuldade de estar com meus filhos, de aproximar dos meus filhos, de ter um tempo de qualidade com meus filhos, né? Até por conta de toda essa minha dificuldade, de pessoa autista que sou, mas após o meu diagnóstico, o início das terapias, o início da medicação, eu acredito que esse meu tempo com os meus filhos aumentou, a qualidade aumentou bastante. E isso foi algo que sempre me aproximou de Aline, que foi essa intenção, né, de aumentar a nossa família e ter mais filhos. Sempre foi um sonho muito grande dela. E a gente jamais imaginou que essa dificuldade de aproximação fosse do autismo, né? De você ser uma criança autista, de ser um adulto autista. Então, hoje, está explicado, hoje tem uma explicação. Verdade. E só que aí, pessoal, o desejo era tão grande de ser mãe, e o processo para engravidar foi um caminho muito longo, e eu gostaria que você contasse essa história para o pessoal. Como é que foi? Então, foi bem longo, né? Duraram 3 anos. Tinha muita vontade de ser mãe e eu fiquei esperando 3 anos que essa gravidez viesse naturalmente e essa gravidez não vinha, né? Eu não entendia muito os planos de Deus, o tempo de Deus. Eu achava que a gravidez tinha que vir na minha hora, no meu tempo. Eu queria, eu já estava com o Bruno que também queria, o que mais faltava? Não faltava nada, né? Eu não precisava nem estar casada para ter filho. Se eu tivesse um relacionamento só, eu queria ser mãe. Então, eu fiz todos os exames, não deu nenhum problema. Estive numa clínica de fertilização em Montes Claros. O médico falou comigo que era mais coisas da minha cabeça, que eu namorasse sem compromisso, que ia acontecer.
Mas eu queria uma outra opinião, queria uma outra resposta. Fui em uma outra clínica, em uma outra cidade. Lá ouvi do médico que eu tinha trompa obstruída. E nos indicou que fizéssemos a fertilização in vitro. Né? Então, assim, eu fiquei em Belo Horizonte. O Bruno ficou aqui. A gente fez todo o tratamento. E aí, fiz a transferência de 3 embriões em novembro. E em dezembro, o beta deu negativo. Ou seja, não tinha dado certo aquele tratamento, né? E na minha cabeça passava assim, eu lembro que eu falava com o Bruno, mas, amor, por que Deus não quer que eu seja mãe? Eu facilitei todo o processo. Eu implantei 3 embriões. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Assim, 3 poderiam ter vingado, mas vingou só 1. E nenhum vingou. Mas é porque não era o tempo de Deus. Um mês depois, a gente passeando, e aí a minha sobrinha acariciou minha barriga, falou comigo que tinha um bebezinho lá dentro. Aquela eu me arrepiei toda. E ela falou que ia cuidar do bebezinho. Eu falei isso com o Bruno falou, amor, cuidado, não se iluda. Ele tinha muito medo de eu sofrer, ele sempre mais racional e eu emocional. E não se apega a essas coisas. Tem mais um congelado, a gente vai implantar, não preocupa não. E aí, mês seguinte, espera minha menstruação descer, menstruação não desce, eu comecei a sentir uns sintomas que eu não sentia quando estava menstruada, e eu comecei, e eu nunca duvidei da vontade de Deus, nunca duvidei de Deus. E aí eu comprei um teste de farmácia e fiz escondidinho um teste de farmácia, e quando deu positivo, eu corri para poder contar para o Bruno, porque eu era só sorriso, né? A notícia era maravilhosa. Então, ali, Deus me provou, né? Que não era no meu tempo. Não adiantava eu tentar correr para que as coisas acontecessem no meu tempo. Era no tempo dele. E aí, fomos agraciados com a chegada de Lorenzo, né? Que até a escolha do nome de Lorenzo tem Deus por trás dele, né? Porque Lorenzo veio, apesar das pessoas acharem que é do filme O Óleo de Lorenzo, não é do Óleo de Lorenzo, é de um livro que a gente leu na época e que chama Deus Nunca Abandona. E ele não nos abandonou. Era a história de um Lorenzo. E eu gosto de refletir sobre isso, pessoal, porque assim, a gente tem mania de sempre querer as coisas na nossa hora, do nosso jeito, da nossa forma. E muitas vezes, quando a gente não consegue, a gente, num momento ali de fraqueza, questiona Deus, diz que Deus não está com a gente. E quando a gente está falando aqui de Deus, eu não estou falando de religião, tá, pessoal? Nós estamos falando de um ser maior. Eu tenho a minha religião, é lógico, mas eu não quero aqui passar, né, nenhum tipo de... Não, cada um tem a sua, mas eu acredito que sem esse apego espiritual, é muito difícil a gente ter uma vida próspera em todos os sentidos. Eu me aproximei muito de Deus, já tem mais de um ano. Eu tenho toda a minha rotina pela manhã, eu leio uma passagem da Bíblia, eu faço uma reflexão. Isso mudou completamente a minha vida, a minha forma de ver a vida e de entender muitas coisas, inclusive esse ponto, né? A gente decidiu que queríamos ter um filho, tentamos por um bom tempo, não conseguimos, e aí naquela ânsia, né, de querer naquele momento, naquela hora, a gente buscou a fertilização, não conseguimos, e Deus só nos mostrou o seguinte, é agora, é nesse momento, porque agora vocês estão preparados, porque agora é o momento certo. Então, tenham paciência, acreditem nesse Deus, porque Ele é grandioso, Ele faz grandes obras nas nossas vidas. Às vezes a gente vai levar um tempo para poder entender, mas Ele faz grandes obras nas nossas vidas e vocês ainda vão entender o porquê que eu posso afirmar com todas as letras isso. Então,
A Aline fica grávida, o nosso primeiro filho, e aí eu queria que ela contasse como é que foi essa gravidez. Uma gravidez tão esperada, uma gravidez tão sonhada. Eu queria saber como é que você vivenciou, como é que foi isso para você? Foi uma experiência maravilhosa, né? Tudo saindo dentro dos conformes, dentro do previsto, né? Que toda mãe quer. Eu trabalhei até 2 dias antes do Lorenzo nascer. Eu fiz academia até 2 dias antes do Lorenzo nascer. Então, assim, aquela gestação que veio naturalmente, pela vontade de Deus, sem nenhuma intervenção médica, né? No momento dele, no tempo dele, fluiu maravilhosamente bem. Fiz todo o pré-natal e anjos começaram a aparecer na minha vida ali mesmo, né? Durante as consultas obstétricas. Já era Deus também, né? Trabalhando. E um belo dia, numa quinta-feira, após o trabalho, eu na casa da minha sogra, eu tive um sangramento vivo, muito forte, e aí eu fui para o hospital, o Bruno nem estava, minha sogra que me levou, o Bruno tinha ido para a roça, né, para um amigo, e eu cheguei lá com esse sangramento, e uma mãezinha que estava ali na sala de pré-parto junto comigo, aguardando atendimento, ela olhou para mim e falou que eu estava em trabalho de parto. Eu falei, impossível eu estar em trabalho de parto, eu só estou com 29 semanas. Ela falou, mas você tá, sua barriga está endurecendo igual a minha. Eu falei, não, de jeito nenhum. Imediatamente eu já acionei a obstetra que me acompanhava, né, que era quem me dava segurança, em quem eu confiava, acreditava, e nós mães temos isso, né, a gente quer aquela pessoa da nossa confiança, e tá tudo bem. E aí, quando ela chegou e me examinou, realmente eu estava em trabalho de parto prematuro. Mas como assim? É meu primeiro filho, 29 semanas, ele não pode nascer agora. Eu não tinha ideia, né? A gente não tinha ideia do que nos esperava, do que eu ia pegar, do que ia ser dali em diante. Eu não conseguia nem imaginar que eu iria embora para casa e que meu filho ia ficar sendo cuidado por pessoas que até então eu não conhecia, né? E aí ela falou que eu tinha que ficar internada, fazendo medicação para poder tentar segurar por mais quantos dias a gente conseguisse. Fiquei por mais 2 dias, o tratamento, enfim, parecia ter dado certo. Vamos embora para casa. E aí ela falou, ó, por precaução, vou deixar você dormir aqui no hospital mais essa noite e amanhã cedo eu venho para te dar aula. A fatídica noite eu comecei a ter contrações, né, a cada 5 minutos. Isso, a mãezinha aí de parto natural, ou mesmo que não tenha parto natural, sabe que isso é evoluir com parto prematuro. Então, ela já acionou toda a equipe médica do alto risco e chegaram num consenso que realmente Lorenzo estaria melhor aqui fora, numa incubadora, do que dentro da minha barriga. Minha barriga já não estava mais igual para ele. Eu tinha tido descolamento de placenta. E entramos para a sala de parto com risco de morte. Eu e Lorenzo. Né? E eu só pensava assim, meu Deus está comigo, meu Deus está comigo. E a obstetra que me acompanhava, eu não esqueço, ela disse que olhava para o Bruno com moletom, porque estava frio, o Lorenzo nasceu dia 30 de julho, ele colocava o moletom na cabeça, assim, e ela só falava, eu tenho que salvar essa mãe, eu tenho que salvar essa esposa. Eu não posso deixar esse pai, assim, desesperado. E graças a Deus, correu tudo bem, né, no parto, mas eu não tive a satisfação, a grata satisfação de pegar meu filho no colo, colocar meu filho para amamentar. Não tive. Não sei o que é isso, na verdade. Nunca tive essa oportunidade. Nem depois. E aí o Lorenzo já foi para incubadora, já foi ser intubado, né? Já foi para os cuidados intensivos. E aí era aquela luta que, graças a Deus, tinha vaga, né, no CTI no Natal. E por lá ele viveu 46 dias, né? Teve sepse, teve várias intercorrências da prematuridade, transfusões sanguíneas. Um dia estava bem, outro dia estava mal, outro dia nem tanto. E é um dia de cada vez, né? Assim como o autismo. A prematuridade é um dia de cada vez. E depois berçário, maternidade, e ao final de 89 dias,
enfim, pudemos ir para casa levando o Leandro. Pessoal, eu já tinha tido a oportunidade de ser pai e participei do parto do meu primeiro filho. E quando nós fomos para o hospital e a médica disse que o Lorenzo ele iria nascer, eu não tinha a mínima ideia do como seria o Lorenzo. Porque eu tinha a ideia de como era um bebê a termo, um parto dentro das semanas esperadas. E quando eu vi o Lorenzo saindo da barriga da Aline, gente, vocês não têm noção do impacto que eu levei, não. Lorenzo, ele era do tamanho da minha mão. Ele era deste tamanho aqui, ó. Ele era do tamanho desse microfone aqui, ó. O Lorenzo era. Quando ele saiu da barriga da mãe dele. Mas algo me chamou a atenção logo que ele saiu. Logo que ele saiu, ele não chorou, ele miou. Era um miadinho. Mas na hora que ele saiu, que ele deu esse miadinho, eu falei assim, ele vai sobreviver. Ele vai. Ele vai sobreviver, eu tenho certeza disso. Eu falei isso com a Aline, eu disse, ó, você pode ficar em paz, porque ele vai sobreviver. E durante esses longos dias, o meu grande medo não era que o meu filho não sobrevivesse. Vou ser muito sincero para vocês. O meu grande medo era a reação que a Aline teria se ele não sobrevivesse. Todos os dias eu orava e pedia a Deus para que fortalecesse Lorenzo, porque eu não sei se a Aline teria a capacidade de passar por isso. E foram longos dias, como ela disse, dias felizes, dias não tão felizes, dias de muito desespero, mas isso só fortaleceu a nossa família, isso só fortaleceu a nossa fé em Deus. E hoje, quando a gente olha para Lorenzo, eu não tenho dúvida nenhuma da existência de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma dos milagres que Deus tem a possibilidade de fazer na vida de todos nós. Porque Lorenzo, que nasceu do tamanho da palma da minha mão, hoje ele é uma criança que ele não tem nada. Absolutamente nada. Ele é autista. Ele é autista. Mas ele não tem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Eu acho que todas as vezes que eu tô ali com dificuldade, desesperançoso, eu olho para Lorenzo. Todas as vezes eu olho para ele e vejo o tamanho da gratidão que eu tenho que ter por Deus e pela minha vida. Porque hoje nós temos a possibilidade de tê-lo com a gente, sem nenhum transtorno, sem nenhum tipo de sequela. A gente teve a oportunidade de, naquele momento, conviver com várias famílias que também tiveram filhos prematuros e que, infelizmente, possuem sequelas, graves sequelas. Ou foram morar no céu, né? Ou, infelizmente, não resistiram. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que já era Deus nos preparando, nos fortalecendo para chegar no momento que nós chegamos, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Eu queria que a Aline contasse para vocês, que como o nosso filho ele nasceu muito prematuro, eu queria que você falasse como é que foi o desenvolvimento dele durante, esse período aí de mora na casinha de vidro, depois sai da casinha de vidro, ganha peso, vem para casa. Ele teve algum tipo de dificuldade no desenvolvimento? O Lorenzo, ele foi um bebezinho, né? Um prematurinho que sempre teve dificuldade para ganhar peso. Sempre teve dificuldade para ganhar peso.
E foi um bebezinho também que demorou muito tempo para ficar livre do oxigênio, né? Eu até brincava, porque toda vez que tirava lá a mangueirinha da incubadora, já só aquele soprinho de oxigênio, a saturação do Lourenço caía. Eu falava, meu filho, mas se for por falta de mangueira pra gente ir embora pra casa, eu passo ali na casa das mangueiras, compro uma mangueirinha pra você, mas vamos embora. Encabula aí dessa mangueira, né? E aí fomos embora, e essa dificuldade para ganhar peso continuava. E eu, graças a Deus, consegui amamentar, né? Porque eu ordenhava, eu tirava o leite em casa, eu mandava para o lactário, eu ia ao banco de leite. Eu consegui manter a produção de leite e consegui amamentá-lo. Não amamentei por muito tempo, porque o Lourenço teve refluxo pela prematuridade, é uma das coisas que a prematuridade traz. E aí, quando ele mamava no peito, ele passava mal, tinha muito refluxo, e o bebezinho, ele é muito inteligente, né? Ele começa a perceber que aqui ele passa mal, na mamadeira com leite específico, ele não passa mal, porque era leite aéreo. Então, ele começa a optar pela mamadeira. E começa a ganhar peso com a mamadeira. Então, tá tudo bem, né? Meu filho tá alimentado. Pelo menos meu sonho estava realizado. Em algum momento eu consegui colocar, né, meu filho no peito e amamentar o meu filho. E aí começamos, todo prematurinho, ele precisa de acompanhamentos multidisciplinares. Porque existe a idade cronológica, que é a idade de nascimento, e a idade corrigida, que é a idade que ele deveria ter. Então, o prematurinho, ele não vai se alimentar com 6 meses de nascimento, né? Ele vai se alimentar, o Lourenço se alimentou de comida sólida, de comidinha, com 9 meses, né? Porque ele nasceu com 3 meses de diferença. Então, o Lourenço não sentou, não engatinhou no tempo de nascimento. Ele fez tudo no tempo da idade corrigida. E isso é normal, natural, ali até os 2 anos. E com 1 ano e 3 meses, a gente começou a perceber que o desenvolvimento dele estava ficando aquém do desenvolvimento da fala, né? O Lourenço não falava. A fala dele foi tardia. O Lourenço só veio a falar frases de 2, 3 palavras com o nascimento do Henrico, né? Quando ele já tinha mais de 3 anos. Então, até lá, ele fazia terapias para acompanhamento do seu desenvolvimento, idade cronológica para idade corrigida, fisioterapia, né? Para firmar o corpinho, porque o prematurinho tem uma musculatura ali um pouco deficiente, se comparado aos nascidos a termos. Também um atraso de fala. Então, ele fez fono. E coincidência que são as mesmas terapias que um autista precisa, né? Então, assim, a gente estava tratando o autismo de Lourenço, mesmo não sabendo dessa sua condição. O que foi ótimo. A prematuridade, nesse ponto, nos ajudou bastante. O que, no nosso primeiro episódio, eu conversei com o Dr. Gabriel Mangabeira, e ele nos disse que pode acontecer de não fechar um diagnóstico ali na primeira consulta. E que nada impede que, mesmo não tendo fechado um diagnóstico, que se comece a fazer o quê? As terapias. E foi justamente isso. Por conta do atraso de fala de Lourenço, um possível diagnóstico era o autismo. Foi nessa época que nós recebemos aquela primeira informação do autismo, né? Que isso, nem por conta desse atraso de fala, que é um dos pontos que é analisado aí, o atraso de fala, para diagnosticar o autismo. E mesmo assim, não tendo fechado esse diagnóstico, nós começamos a fazer as terapias não por conta do autismo, mas por conta da prematuridade dele. E foi muito extrema, então era necessário uma série de terapias. E Dr. Gabriel, naquela oportunidade, aqui no nosso podcast, ele disse que, iniciada uma terapia, iniciada ali uma fonoaudiologia, uma psicologia, se lá na frente não fechar o diagnóstico, prejuízo não há, pessoal. Não há prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Depois que Lourenço começou a fazer essas terapias, o desenvolvimento dele é impressionante. É muito grande. O desenvolvimento é muito grande. Então, a gente não tem que ter esse receio, mesmo porque, também mencionei, que
mesmo no processo de investigação sobre o autismo, sem ter o autismo ainda com diagnóstico fechado, vocês, mães atípicas, pais que estão ali nesse processo de investigação, o seu filho já tem todos os direitos daquele que já tem um diagnóstico fechado. Mesmo em investigação, ele já tem esses direitos. Então é importante saber disso. Uma coisa que tem que ficar clara para vocês, pessoal. Iniciar terapia sem diagnóstico fechado não vai trazer nenhum prejuízo para o seu filho. Pode ficar tranquilo. Se é uma recomendação do seu médico, faça. Faça, porque depois, se não tiver o diagnóstico, tá tudo certo. Seu filho vai evoluir. E se tiver o diagnóstico, o seu filho já iniciou as terapias, e são as terapias que vão trazer aí uma qualidade de vida para ele, tá? Eu queria só abrir um parênteses aqui, Bruno, que a prematuridade trouxe, né, essa gama, esse leque de terapias para a vida do Lorenzo, que eu acho que hoje contribuiu bastante para ser quem ele é, para se tornar quem ele se tornou, né, a forma como ele se desenvolveu, conseguiu se desenvolver, mas não foi fácil. Passamos por 4 neuropediatras, né, na época, porque a prematuridade, da mesma forma que ela aumenta a probabilidade do autismo, né, da criança ter o autismo, ela também dificulta muitas vezes o diagnóstico, porque esse atraso de fala, essa questão estrutural de corpo, né, que a criança mais molinha, pode ser da prematuridade, né? Não necessariamente do autismo, pode ser da própria prematuridade. Então, eu acho que causa uma certa insegurança de fechar o diagnóstico de forma precoce, mas a gente nunca desistiu. O fechar o diagnóstico era apenas um detalhe, né? A gente precisava se preocupar e correr atrás do desenvolvimento do Lorenzo. Então, ele estava precisando de correr atrás da sua fala que estava atrasada, então vamos fazer fonoaudiólogo. Concomitantemente, precisa da psicóloga para poder fazer também esse encaminhamento, esse acompanhamento, essa estimulação. Então, o Lorenzo fez terapia. Precisava de um estimulador em casa, né? Um estimulador que vinha em casa, porque o Lorenzo ele tinha muita rigidez, muita resistência, ele não fazia as terapias, os deveres de casa comigo, né? As tarefinhas que a fonoaudióloga passava. Mas com uma terceira pessoa ele fazia. E quem era essa terceira pessoa? Uma estimuladora. Uma estimuladora vinha aqui em casa. Então, não foi fácil, né? O diagnóstico de Lorenzo, ele veio 7 anos depois da primeira suspeita, né? Então, e mesmo assim, durante esse período, a gente nunca deixou de fazer terapias, né? A gente nunca deixou que ele ficasse aquém do esperado para a idade dele. E não foi fácil, viu, pessoal? Nessa época em que a fala de Lorenzo estava atrasada, em que a gente estava passando por esses profissionais, quando foi ventilada a hipótese de autismo, não foi fácil, tá? Não vou falar com vocês que foi, porque não foi, não é verdade. A Aline se abateu bastante. Eu, por ser autista, eu uso mais da minha razão do que da emoção. Então, eu sempre dizia a ela, eu falei assim, se ele é autista, a gente vai ter nosso filho e vamos cuidar dele como uma pessoa autista. Porque se Deus nos enviou ele dessa forma, é porque ele sabe que a gente dá conta. Então, não foi fácil, não foi, mas à medida que a gente foi, a gente não, mais a Aline no início do que eu, à medida que ela foi estudando, ela foi aprendendo sobre o autismo, ela percebeu que era completamente possível. Era possível ter uma qualidade de vida, era possível ser uma criança independente. E eu acho que a busca dessas informações trouxe a ela um pouco de paz no coração. Porque ela entendeu que não era o fim do mundo. Não. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente compartilha com vocês informações. Porque não é o fim. Não acabou. Muito pelo contrário. E a partir do momento que ela estudou, buscou as informações, começou a compartilhar comigo, buscou os profissionais certos, pronto. É o que eu disse. A gente alinhou o nosso caminho e prosseguimos nesse caminho. Eu sei que a conversa está muito agradável.
Eu sei que é um assunto que mexe muito, principalmente com as mães, mas eu preciso que você deixe o seu like, eu preciso que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque a gente faz isso de coração. Compartilhar o que a gente passou é uma forma que a gente tem de levar esperança, levar acalento às famílias e mostrar que sim, é possível, que sim, nossos filhos podem ser independentes, que sim, nós podemos ser uma família, mesmo que uma família atípica, mas nós somos uma família. Temos as nossas dificuldades, como todas as famílias têm, mas também temos os nossos momentos, os nossos convívios, que é muito agradável também. Então, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa aqui a sua pergunta, pode deixar aqui nos comentários mesmo, a gente sempre está olhando. E antes de prosseguir, mais uma vez eu gostaria de agradecer a Drogaria Minas Brasil, que tem apresentado esse podcast junto com a gente. E eu gostaria, nesse momento, rapidamente, de dizer para vocês por que a Drogaria Minas Brasil. Por que nós fizemos essa parceria com a Drogaria Minas Brasil? Não é aleatório, muito pelo contrário. Eu, quando busquei esse parceiro, eu busquei porque tem total afinidade com a causa. Eu vou falar para vocês. A Drogaria Minas Brasil, pessoal, tem há 66 anos, olha só, 66 anos que ela vem cuidando e vem inovando. Há mais de 6 décadas, a Drogaria Minas Brasil tem sido uma presença constante e confiável em todo o norte de Minas, comprometida em levar saúde, bem-estar e conveniência à população, além de oferecer uma ampla gama de medicamentos e serviços de atenção farmacêutica. A Drogaria Minas Brasil, ela inova, e mais uma vez, e é aqui que entra a nossa parceria, a Drogaria Minas Brasil, ela inovou a inaugurar uma sala multissensorial. Esse espaço foi especialmente projetado para proporcionar conforto e tranquilidade a clientes com deficiências ocultas, como autismo, TDAH e outras condições, reafirmando o compromisso em cuidar de cada um dos seus clientes de forma única e personalizada. Aqui na nossa cidade, em Montes Claros, a Drogaria Minas Brasil, em uma de suas lojas, ela abriu uma sala multissensorial. É um espaço sensacional. Fizemos questão de levar os nossos filhos lá. Eles gostaram muito, porque a grande dificuldade que as famílias atípicas têm, principalmente as mães, é sair com os filhos. Muitas vezes elas deixam de fazer muitas coisas porque não tem como sair com o filho. E na farmácia, comprar um medicamento pode ser uma batalha, pode ser uma guerra. E a Minas Brasil veio inovar nesse mais uma vez, e montou essa sala multissensorial. Eu vou pôr o vídeo aí para vocês darem uma olhadinha. Olha só. Voltando aqui, pessoal. E detalhe, só complementando, os profissionais que trabalham na Minas Brasil, eles receberam cursos para atendimento às crianças com autismo. Então, quando você chega lá, tem todo o acolhimento, tem todo o respeito. Nós levamos nossos 3 filhos lá, né? E o menorzinho, o Henrico, inclusive,
Todo dia que eu vou buscá-lo na escola, ele me pergunta se é dia de eu levá-lo lá na Minas Brasil. Porque as terças e quintas, que não tem demanda depois da escola, eu consigo levá-lo. Então, ele quer saber se é dia de ir lá na sala da Minas Brasil. Vocês viram aí o vídeo, uma sala sensacional, com profissionais qualificados para receber não só vocês, mas como também os seus filhos. Vamos lá, então. Eu queria saber agora como é que foi receber o meu diagnóstico de autismo. Então, mais uma vez, né? Deus é muito sábio. E eu acho que Deus veio me preparando, assim, doses homeopáticas, né? Aos pouquinhos. Lá em 2017, quando se falou em autismo a primeira vez, né? Da possibilidade do atraso de fala do Lorenzo ser oriundo do autismo, eu comecei a estudar a respeito, né? E eu sou muito curiosa, desde lá do CTI, quando falavam, Lorenzo teve sepse, mas o que é sepse? O que origina uma sepse? Qual a consequência de uma sepse? Lorenzo vai fazer uma transfusão sanguínea, mas por quê? Estão medindo a temperatura da incubadora. Eu não me dava por satisfeita ali com a conversa com o médico, não. Eu chegava em casa e ia estudar. A mesma coisa aconteceu com o autismo, né? Naquele primeiro momento, eu vivi um luto, eu chorei muito, eu não vou mentir para vocês. Eu achava que era o fim do mundo, eu achava assim, meu Deus, mas por que eu tenho que passar por mais essa? Eu já venci a prematuridade. Quando a gente acha que o meu filho virou um coquinho, que ele tá forte, eu me dá o autismo aí de brinde, né? Então, assim, eu não sabia nada de autismo. Eu era totalmente leiga. Então, eu comecei a estudar, e aí comecei a compreender e entender. Não tinha nem essa divisão que existe hoje de nível 1, 2 e 3, né? Era síndrome de Asperger, severo, moderado, severo. E assim eu fui, né? Estudando. E eu comecei a perceber, né? No Bruno, algumas características. E a gente brincava aqui em casa, a gente falava assim, eu acho que você é um pouco autista. Isso é característica do autismo. Era de uma forma muito leve, era através de brincadeira, mas era aquela brincadeira de dizer verdades, né? Você, assim, quer falar com seu esposo, eu acho bom você procurar investigar e tal, mas sem querer ser chata, sem querer ser inconveniente. E a gente comentava, né? Os meus cunhados também diziam, os meus sobrinhos brincavam, falavam assim, tia, mas o Bruno não conversa. Dá bebida pro Bruno, tia, para o Bruno se soltar, pro Bruno conversar. E as pessoas me perguntavam, falavam assim, mas como que vocês começaram um relacionamento se o Bruno conversa? Mas comigo ele conversava. E não era pouco não, viu, gente? A gente conversava muito. Passava horas e horas e horas conversando. E hoje a gente fala assim, mas é porque eu era o hiperfoco dele, né? Ele queria me conquistar. Então, aí quando é o hiperfoco, o autista ele vive para aquilo. E aí hoje existem outros hiperfocos, né? Essa biblioteca linda, maravilhosa, que hoje é o hiperfoco do Bruno. Mas começou assim, começou com os meus estudos, com as minhas desconfianças, e aí depois veio o diagnóstico, o primeiro diagnóstico foi do Enzo, né? Então, quando veio o diagnóstico do Enzo, a gente falou assim, opa, ou o diagnóstico tá errado, ou o Bruno também é autista, porque muitas das características que o Enzo tinha, das reações que o Enzo tinha, o Bruno relatava ter tido na infância e ainda carregava consigo essas características. Então, ficou ainda mais forte a presença do autismo na vida adulta dele. Mas receber o diagnóstico do Bruno foi mais uma confirmação, eu acho, daquela certeza que eu já tinha, né? Daquela forma bem tranquila que Deus foi preparando o meu coração. Foi me mostrando que não era o fim do mundo. Se não era o fim do mundo para o meu filho, que estava iniciando a vida, que está para um ser de 40 anos. Não é que foi fácil, tá, gente? Não foi fácil. Até hoje não é fácil. Mas era possível, né? Então, assim, Deus me preparou ainda mais, porque o último diagnóstico foi exatamente o do Lorenzo. Então, quando veio o diagnóstico do Lorenzo, opa, peraí, teve do Enzo, é possível, veio do Bruno, que é ainda mais possível, por que o do Lorenzo não vai ser possível, né? Então, tudo eu atribuo a Deus na minha vida. Deus sabe de todas as coisas. Ele nos prepara da melhor maneira. Ele nos escolhe a dedo.
ele sabe de tudo que a gente precisa passar e que, principalmente, que a gente aguenta passar. Basta só confiar. Foi bem tranquilo, pessoal. Quando ela fala que enxergar em mim algumas coisas, a gente sempre conversou sobre isso. Nunca foi nada de briga, risco. Não, ela tabu, fala, né? ela falava, eu refletia, às vezes eu falava que não, outras vezes eu falava que sim. Muito por eu não ter estudado, ela era quem era mais estudiosa aqui, né, sobre esses aspectos. Eu nunca tinha parado para fazer sobre isso, mas foi tranquilo. Eu acho que, como ela disse, foi apenas a confirmação de algo que a gente já vivia, já vivenciava, sem saber com certeza. Mas é algo que a gente já carrega desde o início, né, que nós nos conhecemos. Mas eu costumo dizer que, para mim, foi libertador. Para mim, me trouxe uma nova perspectiva de vida. Hoje eu posso dizer com todas as letras, eu tenho um outro relacionamento com a minha esposa, eu tenho um outro relacionamento com os meus filhos, eu tenho uma outra vivência no meu trabalho. Então, para mim, foi uma libertação assim grandiosa na minha vida, graças a Deus e a ela também, né, que muito me orientou, que muito me conduziu para que eu pudesse chegar a procurar um médico de uma forma muito tranquila, nada forçado, nada que tenha sido exigido, não, com muita tranquilidade, muita sabedoria, após passarmos por todo esse processo. Eu acho que o momento do diagnóstico foi o momento mais tranquilo que nós tivemos. E, com certeza, foi libertador, trouxe para a gente a confirmação de algo que a gente já suspeitava, mas, acima de tudo, nos trouxe uma nova visão da vida, nos trouxe nos exigiu um novo comportamento, um novo estímulo, porque um pai autista, um filho autista, sendo um outro filho autista, eu não acredito que Deus fez isso por um acaso. Ele tinha algo maior para nossa família, ele tem algo maior para nossa família, e é isso que a gente tem buscado fazer. Levar a informação, levar o conhecimento, acabar definitivamente com um preconceito que ainda é muito grande na nossa sociedade. E esse é o trabalho que nós temos. Não só eu, como a minha esposa também, sempre apoia, sempre está comigo nesses projetos. Eu falo com ela, o incentivo é dela, a força é dela. Então, eu apareço mais, mas vocês podem ter certeza que tudo que a gente faz com relação ao autismo sempre tem ideias dela e o direcionamento dela. E não é de agora, né? Assim como a gente percebeu, entendeu que Deus não tinha nos dado 2 prematuridades em vão, tínhamos um propósito e sempre caminhamos em prol da prematuridade, de fazer algo pela prematuridade, de passar informação, de acolher as famílias prematuras. Quando veio o autismo, a gente teve essa certeza de que assim também deveria ser com o autismo, porque como Deus nos deu 2 prematuros e a gente compreendeu que a nossa missão era fazer algo pela prematuridade, quando veio 3 autismo, mais certeza nós tivemos também. E a prematuridade era um passado próximo, né? Mas estava se tornando um passado e a vida estava nos apresentando uma nova missão, né? Porque a prematuridade passa, né? Eles deixaram de ser prematuros, eles foram crianças prematuras. Mas o autismo, ele perpetua. E o nosso interesse sempre foi de fazer o bem, né? De poder fazer algo, seja um acalento, seja uma informação, né? Quantas e quantas vezes eu fui instrumento de informação, né? E de acalento para as mãezinhas prematuras. Ainda faço meu trabalho, né? Nessa área e não vou deixar nunca, porque a prematuridade ganhou meu coração. Foi com ela que tudo começou, na verdade. Mas o autismo do Bruno fez, e depois do Lorena, né, do Enzo, do Bruno e do Lorenzo, fez entender que essa é a nossa missão,
né? A gente teve percepção de valores amplificada e por isso nós estamos aqui. E é tão interessante, gente, porque assim, hoje as peças se encaixam, né? Antes, quando o Bruno tinha muito estímulo auditivo, sensorial, a gente em festa convivia com muita gente, barulho, luzes. E no outro dia, o Bruno não era ninguém. E a gente achava, é ressaca, né? O Bruno tá ressaqueado. E essa ressaca, ela vinha mesmo quando era desprovido de bebida, né? Mesmo quando não bebia. Eu falava assim, que engraçado, a pessoa tá de ressaca sem ter bebido. E não é, né? Não é ressaca. Então, hoje a gente entende, hoje as peças se encaixam, né? Que é um excesso de estímulo que faz com que o autismo, ele despenque no dia seguinte. É verdade. Né? É a chamada ressaca social. Eu arrumei um nome para ela, viu? Todo dia que eu cheguei, pessoal, hoje não dá não, porque eu tô com ressaca social. Hoje eu não tô bom. Não Hoje mexe eu não comigo tô não, bom. que hoje eu não tô bom. É verdade. Mas eu tenho certeza que uma curiosidade que o pessoal aí tem, estão doidos para te perguntar, é o seguinte: como é conviver com 3 autistas dentro de casa? Como é que é a rotina desses? Como é que é a rotina? Como é que funciona? É doido. É maluca. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. E eu costumo até brincar, assim, porque lidar com o autismo, né, do marido, do filho, ainda pode dar uns cascudos. E do enteado, você não pode dar cascudo, como é que você faz? Hein? Fala aí. Fala se é ou não é difícil? Gente, é uma rigidez cognitiva tremenda aqui em casa. Assim. Uma dificuldade de lidar com a frustração, mas a gente tem que aprender a ter muita paciência, né? Na verdade, eu sempre tive muita paciência, né? Com a prematuridade veio ainda mais paciência, porque eu lembro que no dia seguinte, no mesmo dia que o Lorenzo nasceu, eu não tive coragem de vê-lo, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar, então eu fui no dia seguinte. E a primeira pergunta que eu fiz para a médica é: o que meu filho vai receber? O que meu filho vai sair daqui? Tadinha de mim. Mal sabia o que nos esperava. E aí a médica do CTI falou: calma, menina. Você vai ter que aprender a ter muita paciência. Esse é um dia de cada vez. Mas você deve viver um dia de cada vez. E eu trouxe isso para o autismo. O autismo é um dia de cada vez. Né? Como eu disse aqui, tem dia que o Bruno fala rasgado. Fala assim: hoje eu não estou bem. Não brinque comigo. Não fale muita coisa comigo. Porque hoje eu não estou bem. Eu tive que acostumar a acordar com o Enzo passando por mim, sem me dar bom dia e sem achar que isso é algo pessoal, né? Porque enquanto madrasta, você acha que é algo pessoal. Você fala assim: caramba, o que eu fiz? Você começa a pensar e fala assim: meu Deus, o que eu fiz com ele? O que eu falei com ele? Por que ele tá assim comigo? Por que ele tá de cara virada para mim? Ele tá de cara virada. Então, pouco para mim, né? Ele não é pessoal. Não é fácil. Porque, assim, você, neurotípica, você leva tudo pro lado pessoal. Ainda mais eu que sou emocional. Eu sou grau elevado de emoção, né? Então, às vezes, eu ia chorando mesmo falar com o Bruno: por que eu ia pra cima? O que eu fiz? Aí ele falava: calma, não é com você. Tenha certeza de que não é com você, né? É o jeito dele, ele é assim. Então, eu aprendi a respeitar, né? A compreender, mesmo muitas vezes, não vou mentir para vocês, mesmo muitas vezes achando que é pessoal, né? Que não é do autismo, que é pessoal. Eu fico voltando no tempo e procurando saber se eu fiz algo pro Endo. A mesma coisa com o Lorenzo. Hoje nós tivemos uma avaliação psicológica e a psicóloga me perguntou assim, o que eu queria, né, do meu filho. Eu queria um abraço. Eu queria que meu filho me abraçasse mais. Eu queria que meu filho me beijasse mais. Eu queria que meu filho conversasse mais comigo. Eu queria que meu filho me desse respostas extensas, prolixas, assim como a mãe dele é. Né? Eu vou buscar o Lorenzo na escola. Filho, como foi seu dia? Legal. Né? Eu chego com aquele sorriso largo, aqueles braços abertos, esperando aquele abraço apertado. Aí é um abracinho meio de lado. Aí peço um beijo, ele dá a bochecha ou dá a cabeça. Tudo bem, é o jeito dele, né? Eu queria ter mais, eu queria poder ter mais. E não tenho, né? Não tenho, mas faz parte. Eu costumo dizer que
Eu, o Enzo e o Lorenzo, nós somos privilegiados por ter a Aline em nossas vidas, porque não é fácil. Eu que sou pai deles, que sou igual a eles, tem dia que eu quero matar eles, sério, tem dia que eu quero pegar os dois de porrada. E olha que eu sou igual a eles. Agora você imagina para uma pessoa típica, 200% emocional, para conviver com 3 autistas 200% racionais. Não é fácil. Não é fácil. Por isso Ainda tem a literalidade, né? ainda tem a literalidade. Eu costumo falar com ela assim, eu costumo pensar comigo, falar com ela, várias vezes eu já falei com ela, e já falei muito com eles. E a gente tem a grande sorte de tê-la com a gente. Porque ela que nos direciona, ela que cuida, ela que é o pai e a mãe da paciência. Então, a gente teve a sorte de tê-la ao nosso lado. Eu sempre falo com ela que se eu sou o que eu sou hoje é porque eu tenho ela. Se a minha família que eu tenho hoje, eu devo muito a ela. Às vezes ela tem excesso aí de baixa astral. Eu tenho que sempre estar reforçando isso para ela. Mas é verdade, a grandeza que ela tem em nossa vida é algo que todos os dias, eu falo, olha, todos os dias, há mais de um ano, todos os dias, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por ter encontrado ela, por ter tido a oportunidade de tê-la comigo em minha vida, porque é ela que traz a direção, é ela que traz a paz, é ela que traz o conhecimento, a sabedoria que nós precisamos na nossa família. Então ela é, sem sombra de dúvida nenhuma, uma vencedora em todos os aspectos. Tem hora que ela dá umas explodidas aqui em casa, sai de perto nessa hora, mas tá tudo certo. Até nas melhores famílias, né? Nas famílias típicas, nós temos esses tipos né? de coisa acontecendo. Mas é assim. E assim a gente vai levando a nossa família, assim a gente vai criando os nossos filhos, a gente vai aprendendo um com o outro, a gente vai reparando, né, as arestas um do outro. Eu acho que assim a gente vem caminhando e eu acho que tem dado certo. Eu tenho certeza que vai dar ainda mais certo, levando essa informação para as pessoas, compartilhando cada vez mais, né, a nossa vida com as pessoas, porque a gente é como vocês, nós somos uma família normal, como vocês. Só temos 3 autistas na família, mas o resto é tudo igual, gente. A gente tem problema, a gente tem alegria, a gente viaja, a gente não viaja, a gente tem perrengue, é normal. E é normal no sentido que eu quero mostrar para vocês que é possível ser normal dentro do autismo. É normal, mesmo sendo diferente, né? Gente, e é tão interessante porque, assim, eu e o Bruno, a gente costuma fazer grandes coisas da nossa vida juntos, né? A gente faz muita coisa juntos. E dentre essas coisas está a atividade física. Geralmente a gente faz atividade física junto. E começamos recentemente a fazer uma atividade física nova. E o Enzo estuda de manhã. Então, o Bruno sempre levou o Enzo sozinho para a escola, né? Mas aí agora a gente fazendo essa atividade específica no horário que o Enzo vai para a escola, eis que vamos para a escola juntos, nós 3. Deixamos o Enzo para depois a gente partir para nossa atividade física. E assim, como o Bruno levava o Enzo sozinho, sem a minha pessoa, e eu passei aí, depois de um determinado tempo, era assim, acontecia. Eu chegava para entrar no carro, meu lugar estava ocupado pelo Enzo. Porque o costume era ele e o pai dele. Então ele sentava no banco da frente com o pai. E você acha que ele se dava o trabalho de sair para poder me dar lugar para mim? De jeito nenhum, aquele lugar é dele, né? E eu ia tranquilamente lá atrás e achando uma graça. E aí falava com a minha sogra, chegava aqui e falou, vó, é engraçado demais você levar um autista, levar outro autista para a escola. Porque eu tiro por mim, né? Um emocional leva o filho para a escola. Então, assim, eu dou beijo, eu dou abraço, mesmo não recebendo beijo, mesmo não recebendo abraço. Eu falo que amo, que vou ficar com saudade. E boa aula, e parará, 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 e rezo uma novena, né? Pro Lorenzo.
E aí o Bruno vai levar o Enzo na escola e a madrasta tá lá atrás, né? A madrasta tá cheia. E aí chegamos na porta da escola, aí o Bruno, o Enzo desce. Eu parei. É esse o diálogo que eles travam. Aí eu falei com minha sogra, eu falei, vó do céu, o diálogo é só esse, é um joia. Tipo, vai com Deus, beleza, boa aula. E é só isso, gente. Não tem beijo, não tem abraço, não tem discurso. Faz Mas parte. são eles, né? E tá Somos tudo nós. bem, E faz tá tudo parte. tranquilo. E o bom é que ela acostumou já, viu, galera? Ela já não acha estranho mais, não. Tá tudo em casa. No início eu achava, mas agora eu vi a história pra contar. Pessoal, nós já estamos chegando aqui ao final. A gente conseguiria ficar aqui por várias e várias horas compartilhando com vocês da nossa história. E é uma história de uma vida real, onde nós temos um autista adulto, onde nós temos duas crianças autistas. Mas estamos aqui, levando a nossa vida, fazendo projetos, nossos filhos estudando, criando cada vez mais independência. Mas, lógico, os dois fazem terapia, os dois tomam medicação. É assim. Aí ele era contra a medicação, tá, gente? Bruno era extremamente resistente à medicação. Ele achava que causava dependência, ele não queria isso para ele, que está para os nossos filhos. Depois que ele começou a ser medicado, que ele começou a entender para que a medicação funcionava e a qualidade de vida que a medicação trazia para ele foi aceitar a medicação. É verdade, eu era muito resistente, preconceituoso, mas depois do que eu vi que a medicação fez na minha vida, eu não poderia de nenhuma maneira deixar de dar isso aos meus filhos. Então eles fazem terapia, eles tomam medicação e cada vez mais evoluem. Eu, sinceramente, pessoal, queria agradecer a todos vocês. Espero que a nossa história não é uma história, né, grandiosa, não, é uma história de uma família comum. Espero que a nossa história possa inspirar vocês. Eu espero que a nossa história possa clarear a vida de vocês, possa trazer esperança para a vida de vocês. Eu espero que esse podcast possa definitivamente trazer a certeza para vocês de que é possível, de que o seu filho pode sim ser um adulto independente, ter uma profissão, ter uma família, ou seja, ele pode ser o que ele quiser. Nós, autistas, podemos ser o que a gente quiser, tá? Então, eu espero, sinceramente, que a gente possa ter contribuído com vocês. E eu gostaria, do fundo do meu coração, agradecer minha esposa, que é muito resistente a aparecer, ela não gosta muito, mas eu pedi a ela que fizesse esse esforço, porque eu acho que é uma história que, se contada por mim, não teria muita graça. Teria que ser contado por ela mesma, porque ela que é a responsável por eu estar aqui, ela a responsável por ter conduzido a nossa família até aqui. Então, te agradeço muito mesmo. E você volte mais vezes. Então, eu que não gosto de aparecer, né, gente, sou extremamente tímida. Sou falastrona, mas sou tímida. E falo com o Bruno o tempo inteiro, porque ele não nasci para as redes sociais, né? Sei que o mundo é esse, mas morro de vergonha. Finalizo esse podcast, assim, com muito amor no coração, muita leveza, muita gratidão, né? Tendo a certeza absoluta que nasci para isso, né? Esse é o meu lugar. Estamos no lugar certo. Termos pais atípicos e podermos passar informações, né, para as famílias atípicas. Assim como eu passo para as mães prematuras, para as famílias prematuras, e gosto de passar, e me sinto super à vontade em fazer isso, estou me sentindo também super à vontade, né, de estar exercendo essa função, esse papel. E eu queria deixar para vocês a minha disponibilidade, né? Eu estou disponível para vocês se sentirem tocadas ou quiserem de alguma informação, chorar, sorrir, trocar experiência, seja o que for, de que vocês estiverem precisando, eu estou aqui à disposição de vocês. E o que tiver ao meu alcance, vocês podem ter certeza
eu vou fazer com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão e, acima de tudo, com muita responsabilidade, né? O que a gente não dá conta de fazer, a gente não faz. Vocês podem ter certeza disso. Mas o que a gente dá conta e o que a gente se dispõe a fazer, a gente não mede esforço, né? Então, assim, não é de hoje, não vai ser só hoje, e é algo que eu quero levar aí para a vida à frente, quando Deus permitir. Fala seu Instagram pra galera. Aline com 2 L, Aline Xavier Neves. Pode ir lá, pessoal, chame ela. Se quiser um conselho, uma dica, né? Chorar, sorrir, fiquem à vontade. Estamos finalizando mais um episódio do nosso Atípico Cast. Gostaria mais uma vez de agradecer a nossa parceira, a Drogaria Minas Brasil, que abraçou esse projeto e está conosco firme, forte. E antes, se inscreve. Não se inscreveu ainda não? Se inscreve agora no nosso canal. Clica no sininho todas as vezes que a gente estiver ao vivo, subir um episódio, você vai ser notificado. E deixa o like. O like é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, relevante e possa entregar para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado. Quer deixar pergunta, algum questionamento? Pode deixar aqui nos comentários, tá? Eu sempre estou lendo, a Aline está sempre lendo e a gente vai responder vocês sempre aí. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês. Continue aqui, firmes, fortes, porque vem muita coisa boa ainda para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu! Beijo, com Deus.